Olá a todos, eu sou a Sandra Neves Silva e sou investigadora em História. Bem-vindos às sessões de Momentos da História de Portugal. Antes de mais, quero desejar a todos um excelente ano de 2021. Esta nossa primeira sessão, como não poderia deixar de ser, vai ser dedicada à fundação do Reino de Portugal e aos seus protagonistas, Dona Teresa e Dom Afonso Henriques. Como sabemos, ao longo da história portuguesa, foram sendo criadas lendas e mitos em torno do primeiro monarca português e da fundação de Portugal. Felizmente, os historiadores, com o seu método científico, têm vindo a apurar a verdade dos factos, distinguindo as lendas daquilo que efetivamente terá acontecido. Um desses principais historiadores e um dos maiores especialistas da história medieval portuguesa é o professor José Matoso, que escreveu esta extraordinária biografia sobre Dom Afonso Henriques, que eu vos estou aqui a mostrar. E que é precisamente esta obra que nós vamos seguir ao longo desta nossa sessão de hoje. Antes de mais, eu vou-vos pedir para que façamos uma viagem no tempo. Vamos recuar à Idade Média, à Península Ibérica da Idade Média, precisamente no ano de 1112. Porquê este ano de 1112? Porque este ano foi um ano muito importante para o Condado Portucalense, porque foi a altura em que o Condado Portucalense, por morte do Conde Dom Henrique, pai de Dom Afonso Henriques, passou para as mãos da Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques. Como é que nós vamos encontrar a Península Ibérica desta altura? Vamos encontrá-la essencialmente dividida em dois grandes blocos. O bloco a sul, que estava ocupado pelo Império Almorávida, portanto os muçulmanos, e o bloco a norte, que se compunha de diversos reinos cristãos. Vamos olhar agora para estes diversos reinos cristãos e vamos selecionar 3 domínios territoriais. Mais precisamente, vamos selecionar o Reino de Leão, que no ano de 1112 tinha como rainha Dona Urraca, herdeira de Afonso VI, que se auto-intitulava Imperador da Espanha. A rainha Dona Urraca tinha sido casada com Dom Raimundo da Borgonha, de quem enviuvou no ano de 1107, mas teve dele um filho, que se chamava Afonso Raimundes. Vamos agora olhar para o outro domínio cristão da Península Ibérica, mais precisamente para o Reino da Galiza. Ora, é aqui no Reino da Galiza que se encontrava Afonso Raimundes, o filho da rainha Dona Urraca. Afonso Raimundes havia sido coroado rei da Galiza. E ele encontrava-se aqui, neste território, à guarda do seu aio, que era Pedro de Trava. Ora, o seu aio e a sua família constituíam e faziam parte da principal nobreza galega. Curiosamente, o seu aio, Pedro de Trava, e os seus filhos, Bermudo Pés de Trava e Fernão Pés de Trava, ficaram muito conhecidos na história de Portugal. Já veremos porquê. Ora, o aio, portanto, Pedro de Trava e os seus filhos, tudo faziam para assegurar que Dom Afonso Raimundes viesse a ser o sucessor da sua mãe, Dona Urraca, no Reino de Leão. E, portanto, por esta altura, o Reino da Galiza era vassalo do Reino de Leão.
Vamos agora olhar para o outro domínio territorial da Península Ibérica, desta altura, outro domínio cristão da Península Ibérica desta altura, e que é aquele que nos diz mais respeito. Estamos a falar, naturalmente, do Condado de Portucalense. Ora, o Condado Portucalense foi desincorporado do Reino da Galiza em 1096. Portanto, até lá ele fazia parte do Reino da Galiza. E ele foi desincorporado, nesta altura, porque foi dado como dote de casamento por Dom Afonso VI à sua filha, Dona Teresa. Dona Teresa era filha ilegítima ou filha bastarda de Afonso VI de Leão e Castela. Era mais precisamente filha deste rei, Afonso VI, com uma das suas favoritas, Ximena Muniz. E, portanto, o condado foi então entregue como dote de casamento à Dona Teresa, precisamente quando ela casou com um cavaleiro vindo de França, mais precisamente da Borgonha, o Dom Henrique da Borgonha, que na Península Ibérica se havia destacado pelos seus feitos militares. E então, portanto, Dona Teresa e Dom Henrique casaram, e Dom Henrique ficou então a governar o Condado de Portucalense. Como nós podemos imaginar, os nobres galegos não ficaram propriamente satisfeitos com a desanexação do Condado portucalense do Reino da Galiza, e o Condado portucalense, tal como o Reino da Galiza, prestava vassalagem ao rei de Leão. Em termos genéricos, nós podemos dizer que Dom Henrique, entre o período de 1096 até o ano de 1112, que quando este último ano foi o ano em que ele inesperadamente faleceu, podemos dizer que durante o seu governo do Condado ele foi bem gerido. Henrique da Borgonha era ambicioso, era destemido, era cavaleiro bravo, fez uma boa administração interna, adaptou-se bem ao condado, conseguiu assimilar bem o seu séquito, assim como também estabeleceu concórdia com os naturais. Ou seja, ele incorporou na sua corte condal a principal nobreza da região de Entre o Douro e Minho, e fez uma administração relativamente moderna, concedendo forais e valorizando terras que não pertenciam aos centros senhoriais. Também se destacou na luta contra os almorávidas. E, portanto, ele era também um conde, como vimos, ambicioso e destemido. E tinha necessidade de expandir os seus domínios, o seu condado. E foi neste sentido que ele, em janeiro de 1105, estabeleceu um pacto com Dom Raimundo, então rei da Galiza. E neste pacto, Dom Henrique reconheceria Dom Raimundo como o herdeiro dos reinos de Leão e Castela, e, por sua vez, Dom Raimundo prometia que, uma vez ascendendo ao trono de Leão e Castela, Dom Henrique ficaria, ou passaria a ficar, rei da Galiza, ou então senhor do território de Toledo. Portanto, este pacto é muito importante e mostra bem o quanto o conde Dom Henrique se esforçava também para ampliar o seu poder senhorial e territorial, no fundo. Mas o conde Dom Henrique, como dissemos, acabou por falecer inesperadamente no ano de 1112. E quem lhe sucedeu na governança do condado foi precisamente a Dona Teresa. Ora, a Dona Teresa manteve o espírito expansionista do seu marido, do conde Dom Henrique. Mas o problema da Dona Teresa é que ela, nesta política expansionista, fez algumas alianças pró-galegas que poderiam comprometer
a autonomia do Condado Portucalense. Vejamos, a primeira, portanto, ao início dessas alianças, dá-se em 1116. Portanto, é aqui, por esta data, que ela se vai relacionar com os Travas e com Afonso Raimundos e vai recuperar o pacto que o seu marido havia feito com Dom Raimundo em 1105. E, portanto, neste pacto, o que é que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que Dona Teresa reconheceria Dom Afonso Raimundos como sucessor ao reino de Leão e Castela, e em contrapartida, Dom Afonso Raimundos, chegado uma vez a soberano de Leão e Castela, reconheceria em Dona Teresa a governante ou a rainha da Galiza, ou então a senhora de Toledo. Portanto, esta parte é muito importante, não é? Revela então que a aliança que Dom Henrique da Borgonha havia feito com Dom Raimundo se perpetua, portanto, a aliança não, o pacto que Dom Henrique da Borgonha tinha feito com Dom Raimundo se perpetua no governo da sua esposa, mas este pacto, ou esta revalorização deste pacto de 1105, vem acrescido nesta altura de um novo aspecto. Ou seja, esse aspecto passa por ter havido uma união íntima, uma união pessoal entre a rainha Dona Teresa e um dos filhos do Pedro de Trava, mais precisamente Bermudo Pérez de Trava. Como nós podemos perceber, esta aliança pessoal beneficiava muito os Travas, que, através dela, começavam a crescer e a ganhar uma certa influência no Condado Portucalense. Um aspecto muito curioso no governo da Dona Teresa é que ela, a partir de 1117, começa a usar na documentação o título de rainha. Isto é muito interessante porque a Dona Teresa não se via apenas como uma nobre ou como uma condensa, mas como filha de Afonso VI, que se auto-intitulava Imperador da Espanha. Ela acreditava que tinha direito a um dos seus reinos, portanto que ela seria rainha de um dos reinos do seu pai. Ora, esta ideia é uma ideia absolutamente marcante e vai ser, em grande medida, interiorizada e desenvolvida pelo seu filho Dom Afonso Henriques, não é? Que vai fundar o reino de Portugal e ser, no fundo, o seu primeiro monarca. Mas, entretanto, no seu governo, a partir da década de 1120, Dona Teresa vai estabelecer alianças que ainda vão condicionar ou colocar em perigo maior a autonomia do Condado Portucalense. E porquê? Porque ela vai estabelecer uma política pró-galega ao contrair na sua família dois casamentos com elementos da família dos Travas. Isto é, a partir de 1121, Dona Teresa já aparece na documentação como que casada, portanto, já como esposa de um dos filhos de Pedro de Trava. Mas, ao contrário do que aquilo que nós poderíamos supor, ela não contraiu um matrimónio com Bermudo Pérez de Trava, com quem já tinha tido um relacionamento pessoal uma relação íntima em 1116. Ela vai, sim, contrair matrimónio com o irmão deste, Fernão Pérez de Trava. E, ao mesmo tempo que contrai matrimónio com Fernão Pérez de Trava, ela vai arranjar um outro casamento que vai consolidar esta aliança entre os Travas e a família dela. Ou seja, Dona Teresa vai casar a sua filha Dona Urraca Henriques, irmã de Dom Afonso Henriques,
com Bermudo Pérez de Trava, o seu antigo companheiro. Ou seja, Bermudo Pérez de Trava passa de antigo companheiro a genro. Eu aproveito para vos mostrar uma imagem, não é? Rara, raríssima, onde eles aparecem representados, mas que nós podemos ver nesta imagem. Ao centro está Dona Teresa e de um lado ela tem Dona Urraca Henriques, a sua filha, e do outro lado Bermudo Pérez de Trava, então o seu ex-companheiro que passou a genro. Evidentemente que esta política, esta dupla política, esta política assente num duplo casamento que unia as famílias Trava e a família de Dona Teresa, não é? Portanto, este duplo casamento vai ter as suas consequências porque, a partir de 1121, começa-se a verificar uma grande influência dos Travas na administração do Condado Portucalense. Evidentemente que isto tem consequências porque aquela nobreza que fazia parte da corte condal no tempo do conde Dom Henrique não vai apreciar este envolvimento, esta interferência galega na administração do condado e vai então começar a afastar-se da própria corte condal onde estava inserida. E começa logo a partir do ano de 1121. Nós encontramos logo a sair da corte, a afastar-se da corte, encontramos os Sousa, os Choeiro, os Ribadouro, entre outras famílias da primeira nobreza daquela altura. 4 anos depois, também encontramos mais fidalgos importantes a abandonarem a corte condal, nomeadamente os senhores da Silva, os Ramirões, os senhores de Palmeira, entre outros. Então, nós podemos perguntar, então e Dom Afonso Henriques? Ora, Dom Afonso Henriques, nesta altura, já teria mais de 14 anos de idade, o que significava que já era maior de idade, portanto, na época já era considerado maior de idade. Isto tudo porque Dom Afonso Henriques, ao que tudo indica, terá nascido em agosto de 1109. A cidade onde terá nascido, ao contrário do que muito tempo se supôs, não terá sido Guimarães. Guimarães era onde ficavam os passos condais, mas tudo indica que não terá nascido aí. Nem tampouco terá nascido em Coimbra, como há algum tempo atrás foi sugerido. Ao que tudo indica, Dom Afonso Henriques terá nascido sim em Viseu. E porquê Viseu? Porque neste ano de 1109 a Dona Teresa passou a maior parte do tempo nesta cidade. Portanto, aquilo que os historiadores têm como mais provável é que Dom Afonso Henriques tenha nascido na cidade de Viseu. Passado algum tempo, o Dom Afonso Henriques foi entregue a um aio que se supõe, ou que se dá como certo, que tenha sido da família Ribadouro. Durante muito tempo, a tradição falou que o aio de Dom Afonso Henriques foi Egas Muniz de Ribadouro. Mas acontece que, por esta altura, e pelo menos até o ano de 1035, a autoridade familiar maior dentro da família Ribadouro não era Egas Muniz de Ribadouro, mas sim o seu irmão Hermígio Muniz. Daí que, dada esta circunstância, os historiadores sejam cautelosos e prefiram apontar como o aio da família, Dom Afonso Henriques, um elemento da família e não especificamente Egas Muniz. Pode ter sido um irmão ou o outro.
Em relação à educação de Dom Afonso Henriques, portanto, Dom Afonso Henriques teve a educação normalmente atribuída a um membro da nobreza da qualidade dele, portanto, foi exercitado nas armas, na arte da guerra, e desde muito cedo escutava as narrativas de atos de valentia, de coragem, as façanhas de muitos nobres que se haviam destacado na luta e na defesa dos seus reinos e da fé cristã. Portanto, é neste ambiente que Dom Afonso Henriques é criado. Em relação à sua mãe, aquilo que podemos dizer é que até maio de 1127, Dom Afonso Henriques esteve alinhado com a mãe. Isto porque a assinatura dele aparece na documentação da chancelaria, portanto, aparece na documentação oficial, ao lado da assinatura da mãe, Dona Teresa, e do esposo da mãe, Fernão Pérez de Trava. Mas, a partir deste ano de 1127, as coisas vão alterar-se. Isto porque, vamos olhar um pouco para o Reino de Leão. No Reino de Leão, no ano de 1126, em março de 1126, Dona Urraca, irmã de Dona Teresa e tia de Dom Afonso Henriques, faleceu. E é então coroado o seu filho, Afonso Raimundes, que a partir daí passa a ser chamado como Afonso VII de Leão e Castela. E, portanto, como é normal, ascendendo ao poder, o Reino de Leão tinha vários reinos e domínios que lhe eram vassalos e, portanto, Afonso VII, nessa condição, vai querer juramento de fidelidade por parte desses domínios que lhe eram vassalos. E vai, então, querer que a sua tia, Dona Teresa, lhe preste vassalagem. Ela, digamos que andava um pouco esquiva a prestar essa vassalagem, e então Afonso Raimundes, em setembro, Afonso Raimundes já Afonso VII, em setembro de 1127, resolve cercar a cidade de Guimarães para, então, obrigar a tia a prestar o juramento de fidelidade. Mas a tia e o esposo conseguem fugir e refugiam-se ou em Coimbra ou em Viseu. E a Dona Teresa vai então incumbir o seu filho, Dom Afonso Henriques, para que vá então defender a cidade de Guimarães ao cerco e que ele negocie o que entender com o seu primo Afonso VII. Então, Dom Afonso Henriques vai então resistir bem ao cerco e acaba por aceitar as exigências do primo e, portanto, acaba por prestar um juramento de fidelidade ao primo. Mas a partir daqui é que as coisas se vão alterar. Ou seja, Dom Afonso Henriques percebe que está no centro do poder e que, estando no centro do poder, no centro da decisão, ele próprio vai ter que fazer já uma escolha. E essa escolha reside no quê? Reside se vai manter fiel à sua mãe e à consequente intromissão galega na administração do condado, ou se, pelo contrário, ele vai estabelecer uma aliança com os nobres dissidentes que apelam, portanto, os tais nobres que abandonaram a corte condal em 1121 e 1125, e, portanto, esses nobres dissidentes que apelam à independência do condado portucalense da interferência galega. Ora, nós a resposta já sabemos, não é? Já sabemos que Dom Afonso Henriques acabou por se unir à aristocracia, portanto, aos nobres dissidentes.
muitos dos quais foram juntar-se a ele, a Guimarães, para o ajudar a combater o seu primo Afonso VII. E, portanto, feita esta escolha de alinhar junto dos nobres dissidentes, dos chamados barões portucalenses, Dom Afonso Henriques começa, então, a exercer atos de soberania à revelia da sua mãe. E começa, então, a formar-se o Partido do Infante, ao qual foram aderindo cada vez mais nobres da região de Entre Douro e Minho. Como podemos calcular, Dona Teresa não ficou nada satisfeita, assim como o seu esposo, e então, a partir de Coimbra e de Viseu, começam a organizar forças para subirem até Guimarães e, assim, conseguirem afastar Dom Afonso Henriques do poder. Dom Afonso Henriques também tinha as suas tropas, naturalmente, e então as tropas de Dom Afonso Henriques e as tropas da Dona Teresa acabaram por se juntar numa batalha campal, portanto, isto é, acabaram por se digladiar numa batalha campal, e quem saiu vencedor foi, precisamente, Dom Afonso Henriques e o seu exército. Esta batalha, a chamada Batalha de São Mamede, decorreu no dia 24 de junho de 1128. E ela tem um significado histórico extraordinário, porque ela representa a total desvinculação ou a definitiva desvinculação do reino de Portugal, do condado portucalense em relação ao reino da Galiza. E, simultaneamente, ela é o primeiro marco ou a primeira fase do nascimento do reino independente de Portugal. Portanto, esta batalha tem essas duas nuances muito, muito significativas. Ora, é precisamente para esta altura, para a altura da Batalha de São Mamede, é nesta altura, precisamente nesta altura da Batalha de São Mamede, que se fala num episódio muito caricato que terá acontecido. Esse episódio muito caricato diz que Dom Afonso Henriques, depois da batalha, terá prendido a mãe e lhe terá batido. Ora, este episódio aparece narrado muito mais tarde. Ele aparece, na verdade, na Quarta Crónica Breve de Santa Cruz, que é um manuscrito do século XV, excerto da Crónica Galego-Portuguesa de Portugal e Espanha, que foi redigida em 1342. Mas os historiadores, naturalmente, atentos às fontes e à documentação, rapidamente percebem e rapidamente desmontam este episódio e o atribuem naturalmente a uma lenda, a um mito que foi criado muito depois da batalha ter ocorrido. Porque eles, confrontando fontes mais próximas à época da batalha, sabem que nada disto está descrito, nada disto foi descrito. Aliás, percorrendo os Anais de Dom Afonso, que é uma obra do século XII, percebe-se que nada disto foi dito. Antes aquilo que é revelado é que Dom Afonso Henriques prendeu alguns galegos, mas não indica que tenha prendido a mãe e muito menos lhe tenha batido, e que tomou o condado portucalense. E apenas menciona a Dona Teresa um pouco mais à frente, para dizer que a Dona Teresa faleceu em 1130. Portanto, os historiadores facilmente desmontam este episódio caricato, que tantas vezes é reproduzido, ainda hoje, tantas vezes é reproduzido, criando-se a ideia que Dom Afonso Henriques bateu na mãe, o que não corresponde à verdade. De facto, aquilo que as fontes deixam transparecer é que, as fontes da época deixam transparecer, é que
Dona Teresa e Fernão Pérez de Trava, a seguir à batalha, terão então ter-se-ão retirado para a Galiza. E que o Bermudo Pérez de Trava, portanto o cunhado de Dom Afonso Henriques, ainda terá tentado uma revolta no Castelo de Ceia, mas esta revolta foi rapidamente reprimida. Aquilo que as fontes deixam transparecer, inclusivamente, é que terá havido até uma espécie de reconciliação entre a Dona Teresa e os Travas com o próprio Dom Afonso Henriques. Porque se não tivesse havido uma reconciliação, não teria sido possível que pouco tempo depois Fernão Pérez de Trava tivesse vindo ao território do Condado Portucalense, mais precisamente a Coimbra, para oferecer à sede desta cidade uma propriedade que a Dona Teresa lhe deixara. Portanto, aquilo que transparece através das fontes é que terá havido uma reaproximação entre eles, entre Dona Teresa e, portanto, os Travas e Dona Teresa, naturalmente, e Dom Afonso Henriques. O que é que podemos dizer em relação à Dona Teresa? Podemos dizer que, apesar da política pró-galega que ela desenvolveu e que poderia comprometer a autonomia do Condado Portucalense, apesar disso, ela teve algumas decisões e alguma estratégia muito boa para o Condado. Ou seja, ela era uma mulher que tomava as decisões por si, ou seja, conseguia subtrair-se da influência eclesiástica e até familiar. Tinha uma visão até estratégica, porque ela usou o título de rainha, e isso é extraordinário e vai marcar o próprio pensamento do seu filho nesse sentido. Ela era ambiciosa, lutava e competia com a sua própria irmã, em alguns casos, e, portanto, ela tinha uma política expansionista, não é? Como vimos. O problema é que fez as alianças erradas e que poderiam comprometer a autonomia do Condado. Mas ela também tem dois aspectos muito interessantes. Um desses aspectos é que foi durante o governo dela que o Condado Portucalense estabeleceu relações com a Santa Sé. Mas também foi durante o governo da Dona Teresa que os Templários se estabeleceram em Portugal. Mais precisamente em março de 1128, portanto, uns meses antes da Batalha de São Mamede, quando ela fez a doação do Castelo de Sor aos Templários. Como sabemos, os Templários eram uma ordem em que os cavaleiros eram cavaleiros e simultaneamente monges, portanto eles eram simultaneamente guerreiros, protetores e, ao mesmo tempo, contemplativos, de certo modo até místicos, e que eram vistos como uma espécie de, digamos, cavalaria espiritual. Eles constituíam quase, ou podemos dizer, certamente, uma cavalaria espiritual, porque uniam as armas, a proteção, à oração. E, nesse sentido, havia quem os visse, nomeadamente Bernardo de Claraval, como uma própria renovação dentro da cavalaria, pois eles eram então essa cavalaria espiritual que estava a emergir. Um dos aspectos muito curiosos é que Dom Afonso Henriques também os apoiou, naturalmente, e até teve a intenção de estabelecer com eles um vínculo espiritual, um vínculo fraternal. E nós encontramos essa indicação precisamente quando, em 1129, ele vai fazer a confirmação da doação do Castelo de Sor aos Templários. Eu vou-vos ler esta pequena passagem onde Dom Afonso Henriques mostra o seu interesse em estabelecer um vínculo espiritual fraternal com os Templários. Diz ele assim na confirmação da doação:
E faço, portanto, ele faz a confirmação da doação, por amor de Deus e para remédio de sua alma e da alma de seus pais, portanto, da alma dele e da alma de seus pais, e pelo cordial amor que tem para convosco. Portanto, cordial amor, amor de coração para com os templários. E para ter o benefício de ser irmão da vossa fraternidade. Portanto, Dom Afonso Henriques queria criar então um vínculo fraternal com os templários, portanto, com esta cavalaria espiritual, digamos assim. Então, Dom Afonso Henriques já tinha conseguido o primeiro passo para a autonomia de Portugal. Portanto, para a autonomia do Condado Portucalense, e para a futura criação do Reino de Portugal. Portanto, ele já se tinha libertado dos galegos, mas ele ainda não se tinha libertado por completo do seu primo Afonso VII, rei de Leão, a quem deveria prestar vassalagem. E então, Dom Afonso Henriques vai aplicar no condado uma política de expansão baseada na guerra, portanto, nos feitos bélicos, na expansão do território, na conquista de terras aos muçulmanos. Apesar disso, ele ainda demonstrou algumas pretensões em relação à Galiza. Por exemplo, em 1137, ele ainda ocupou os condados de Toronho e de Límia, que abandonou nesse mesmo nesse mesmo ano, e em 1141 ele volta a invadir Toronho, mas o primo, Afonso VII, não apreciou nada esta investida de Dom Afonso Henriques e vai reagir, e os exércitos, portanto, de Afonso VII e de Dom Afonso Henriques vão encontrar-se no célebre episódio Recontro de Valdevez, em 1141. Os exércitos não chegam a combater um contra o outro. Aquilo que fica mais ou menos acordado, entre aspas, é que Dom Afonso Henriques deve dirigir os seus esforços bélicos, guerreiros, contra os sarracenos, e ao mesmo tempo Dom Afonso Henriques reconhece Afonso VII como autoridade imperial dentro da cristandade peninsular. E, de facto, podemos dizer que, com a autonomia do Condado Portucalense em relação à influência galega, Dom Afonso Henriques apostou muito na administração do território, assim como também em defendê-lo de algumas investidas dos muçulmanos, investidas essas que eram feitas a sul do território do Condado Portucalense. Mas Dom Afonso Henriques também começou a apostar em algumas linhas ofensivas e a fazer algumas investidas. E uma das mais célebres investidas de Dom Afonso Henriques foi precisamente a mítica Batalha de Ourique. Esta Batalha de Ourique terá sido preparada na primavera ou no verão de 1139. Ela decorreu no território muçulmano, portanto foi em território muçulmano, mas, ao contrário do que diz a lenda, Dom Afonso Henriques combateu, mas não 5 reis mouros, como diz a lenda, que Dom Afonso Henriques teria combatido 5 reis mouros, mas terá sido apenas um rei mouro, o rei que aparece, portanto, na documentação conhecido como o rei Ismar, mas que será, ao que tudo indica, Ismar será uma deturpação de Ibn Umar, que era então o governador da região de Córdoba e Granada. Ora, Ibn Umar terá reagido a esta investida de Dom Afonso Henriques, recrutando forças de vários lados, e combateu contra Dom Afonso Henriques. Qual terá sido o motivo do grande sucesso de Dom Afonso Henriques nesta investida? Terá sido essencialmente porque o rei permaneceu muito tempo neste território inimigo muçulmano e que, apesar do exército
muçulmano não ser tão numeroso como se dizia à partida, as tropas cristãs, portanto as tropas de Dom Afonso Henriques, estavam em menor número e conseguiram vencer. E trouxeram grandes riquezas, portanto, desta batalha e de toda a investida que fizeram no território muçulmano. Daí que esta operação tenha sido um grande êxito, como se diz. Mas, de facto, aquilo que vai ser mais determinante para a constituição do Reino de Portugal será, e para a fundação da futura monarquia portuguesa, será precisamente o facto de Dom Afonso Henriques passar a usar o título de rei. Esta utilização do título de rei muitas vezes é atribuída precisamente por altura da Batalha de Ourique. O professor José Matoso, aliás, acredita que sim, que antes ou depois da Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques terá começado a usar o título de rei, embora, portanto, terá sido entre 1139, julho de 1139, a fevereiro ou maio de 1140, embora tenhamos de fazer uma ressalva, é que na capela de Santa Luzia de Campos, perto de Vila Nova de Cerveira, Dom Afonso Henriques já aparece designado como rei em 1138. O professor José Matoso acredita que Dom Afonso Henriques foi aclamado rei antes ou depois da Batalha de Ourique e que essa aclamação deve ter sido feita ao tipo germânico, isto é, ele foi aclamado pelos seus nobres que fizeram esta aclamação de Dom Afonso Henriques sobre o seu escudo. Portanto, era esta a tradição germânica, ou seja, era uma tradição em que o rei era aclamado pelos seus cavaleiros e, portanto, passava por um cerimonial em que ele era aclamado sobre o seu escudo, ou na expressão mais própria da época, seria alçado sob o pavês, ou, portanto, pavês ou escudo. E, portanto, temos então Dom Afonso Henriques, a partir destas datas que mencionámos, a usar então o título de rei. Mas será precisamente na Conferência de Zamora, que decorreu a 4 e 5 de outubro de 1143, que então as coisas se vão definir e que vai nascer o Reino de Portugal. E, portanto, Dom Afonso Henriques vai assumir a sua condição de realeza. Portanto, esta Conferência de Zamora vem na sequência das investidas que Dom Afonso Henriques tinha feito na área da Galiza. E, portanto, na sequência disso e do referido recontro de Valdevez, Dom Afonso Henriques e Afonso VII estabeleceram negociações. E então, na Conferência de Zamora, acabou por ser reconhecido pela parte de Afonso VII que Afonso Henriques tinha então a qualidade de rei e, a partir daí, o Condado de Portucalense, ou então Portugal, não é? O Reino de Portugal, podemos já dizer, deixaria de prestar vassalagem a Afonso VII de Leão e Castela e passaria a prestar vassalagem diretamente à Santa Sé, ou seja, a Roma. E, portanto, é a partir da Conferência de Zamora, não é? Portanto, a partir de 1143, que está oficialmente fundado o Reino de Portugal e Dom Afonso Henriques é oficialmente reconhecido como o rei português. Como sabemos, a Santa Sé, apenas em 1179, é que vai reconhecer o Reino de Portugal, portanto, e vai reconhecer a qualidade régia de Dom Afonso Henriques.
até lá não reconhecia, e, portanto, levou muitos anos da parte da Santa Sé para que o rei conseguisse obter esse reconhecimento. Como sabemos, Dom Afonso Henriques, portanto, a partir de 1143, continuou toda uma política expansiva de alargamento do território, portanto, ele conquista Santarém, conquista Lisboa, as terras ao redor de Lisboa, Sintra, Almada, Palmela, e vai conseguir com que o seu território seja estendido até Évora. Em 1179, ele lá consegue, como vimos, que a Santa Sé reconheça Portugal como um reino independente. Dom Afonso Henriques falece aos 76 anos, em 1185, mas a memória que dele ficou foi extraordinária e, portanto, os seus súbitos tinham-no em grande apreço. E nós conseguimos perceber isso mediante a inscrição que ficou no seu primeiro túmulo. Eu vou ler aqui um excerto dessa inscrição para termos um pouco a noção da forma como este rei era visto e a importância que ele tinha para o povo português da altura. Então, diz assim este excerto da inscrição que eu vos vou ler. Aqui jaz outro Alexandre ou outro Júlio César, portanto, comparado aos grandes guerreiros da Antiguidade Clássica. Guerreiro invencível, honra brilhante do orbe. Douto na arte de governar, alcançou tempos seguros, alternando a sucessão da paz e das armas. Quanto a religião de Cristo deve a este homem? Provem-nos os reinos conquistados para o culto da fé. Alimentado pela doçura da mesma fé, cumulou, além das honras do reino, riquezas para os pobres infelizes. Que foi defensor da cruz e protegido pela cruz, assinala-o a cruz, formada de escudos, no seu próprio escudo. Portanto, aqui fica um excerto, ou um grande excerto, da inscrição do primeiro túmulo de Dom Afonso Henriques, que nos permite ver, então, a consideração que se tinha por este grande rei português, talvez o mais importante de todos, porque foi o fundador de Portugal. Espero que tenham apreciado esta nossa sessão de hoje. Nós vamos voltar para a nova sessão, que também vai ser dedicada a uma figura da história de Portugal que também foi muito mitificada. Estamos a falar da Rainha Santa Isabel, portanto, ou Isabel de Aragão, e vamos falar sobre esta rainha e a difusão que ela promoveu do culto do Espírito Santo em Portugal. Obrigada e até breve.